começar uma aula de geografia. Eu me chamo professora Keila, tá? E iremos iniciar com a cartografia, certo? Essa cartografia é uma ciência e uma arte de representar qualquer espaço dentro do nosso planeta, até mesmo o nosso planeta, certo? Através da cartografia, cada pessoa ou cada comunidade tem uma perspectiva de representar determinados espaços. Então, todas as seus conhecimentos, todas as informações, todas as suas observações será representada diante da cartografia. Então, essa seria a função da cartografia. Tá? Cada um de nós podemos representar, descrever, colocar as informações dentro de um mapa, uma planta ou até mesmo um croquis, certo? Aqui nós temos a imagem de um primeiro mapa, certo? Primeiro mapa a ser feito, a ser construído, a ser produzido, que é o mapa de Gazu. Foi construído na Babilônia e as informações elas foram escritas ou talhadas, colocadas numa imagem feita de barro. Então, como nós já falamos, cada grupo representa determinada coisas que eles querem dar mais ênfase, dar importância, fazer com que as outras pessoas tenham conhecimento ou informação sobre aquele determinado conteúdo. Essa imagem, ela nos mostra o encontro, certo? Do rio Tigre e Eufrates, no continente asiático, lá onde hoje se encontra a terra do atual Iraque. Então, aqui nós vamos ter a representação dessas águas, dando mais importância à água, porque, um exemplo, nós sabemos que a maioria do nosso planeta é composto por água e algumas áreas no continente asiático não possuem essa riqueza. Então, nós aqui estamos tendo acesso a essas informações que está sendo representada, que são as águas do rio. Claro que à medida que o conhecimento vai avançando, nós vamos ter mais informações, acesso às informações que serão colocadas dentro de cada representação. E, como nós já falamos, cada sociedade, cada pessoa, ela irá representar o mundo à sua maneira. Nós iremos trazer aqui, representar essa imagem, ela é um mapa da Idade Média, tá? Lembrando que quem comandava a Europa naquela época, quem era o representante de Deus na Terra, que se dizia representante, era a Igreja. Então, a Igreja ela era detentora do saber e todas as informações era restringida ao alto clero. Então, esse mapa ele tem uma abordagem, um desenho, uma forma de um O e a letra T, o mapa OT, certo? O qual a igreja, certo, da época, coloca aqui, nós vamos ter no centro Jerusalém, que é a cidade sagrada, tá? Também localizado lá lá na Ásia, localizado na Ásia. Então, a igreja desta época, que vamos dizer da Idade Média, o cristianismo,
ele dava ênfase à cidade sagrada. Então, a religião é o centro, certo, das atenções. Nós vamos observar que tem a separação dos continentes e ao redor dessa representação, que aqui nós vamos ter a água e aqui nós vamos ter alguns elementos esses elementos ao redor do mapa, eles servirão para amedrontar as pessoas, para que elas não tenham curiosidade em sair, né, do seu lugar, eu vou em busca do desconhecido, eu vou buscar novas coisas, não. Então, aqui a igreja já coloca algumas imagens, representa para que essas pessoas, esses povos não queiram buscar novos horizontes, conhecer novas terras. E nós iremos passar para agora. Passamos agora nós já tivemos um breve histórico de imediato, né, o primeiro mapa que foi talhado em um barro, argila, né, feito por Gazul. E a segunda imagem, para nível de conhecimento, nós tivemos um mapa, uma representação cartográfica feita pela igreja, né, exaltando, dando mais importância para a religião, né, tendo como centro Jerusalém, a cidade sagrada. Lembrando que tivemos várias, né, evolução a respeito das representações cartográficas, até chegarmos nas imagens atuais. Um exemplo, nós temos aqui uma dessas imagens. E para que uma representação cartográfica ela se torne, ou seja, chamada, né, necessariamente de uma representação cartográfica, para ser um mapa, um croquis, uma planta, é necessário que ela contenha elementos, certo? Então, nós vamos agora dar ênfase a esses elementos que vão proporcionar, caracterizar determinados mapas. Então, nós temos aqui elementos comuns no mapa. Pegamos aqui uma imagem do mapa do Brasil, nós temos, e esse mapa ele está representando a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas em um determinado local, certo? Então, é o número de pessoas que estão concentradas em uma só localidade. Então, quando se olha o mapa, nós iremos observar o título. Aqui nós temos o título, certo? O que seria o título? Aqui nós temos densidade demográfica. Então, o título ele irá a proposta daquilo que eu quero que vocês saibam, né? Qual a informação, o que esse mapa vai tratar? Aqui, densidade demográfica. O título. A legenda, nós temos a legenda, tá? Teremos ela sempre em um retângulo, tá? Que pode, que ele será, né, representado. Na verdade, a legenda ela explicará os fenômenos que estão ocorrendo aqui dentro do mapa, certo? Aqui nós não temos a palavra, mas outro elemento importante do mapa é o espaço que será representado. O corpo, certo? Onde ele está sendo representado ou projetado. Um exemplo, o nosso mapa aqui, o espaço que está sendo representado, nós estamos representando ele aqui em uma TV, mas ele pode ser representado em papel, ele pode ser representado lá no seu computador, no seu celular, depende, né? São vários os espaços no qual você irá representar, certo? Ou no quadro, vou desenhar, certo? Então, nós temos aqui, não apareceu aqui, mas nós temos o espaço representado também como um elemento que compõe o mapa,
certo? Então, iremos para a legenda, só retomando, a legenda ela será a explicação de todos os fenômenos que estão ocorrendo dentro do mapa, tá? Nós vamos ter aqui a escala, aqui a escala. A escala ela vai representar o tamanho, né, a área, o quanto que ela foi diminuída, se nós podemos falar, para poder caber nesse espaço. É claro que o Brasil não é desse tamanho, mas aqui a escala ela vai representar a diminuição, o quanto vai mostrar o quanto que aquele espaço ele foi diminuído, foi reduzido para poder caber aqui na nossa imagem, na nossa projeção. Nós temos também a orientação aqui. A orientação ela pode ser a rosa dos ventos. Você já, depois nós podemos observar uma imagem a respeito da rosa dos ventos, que é aquela, pode ser uma cruz, onde nós vamos ter acesso aos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então aqui nós tivemos só um ponto, que foi o norte, uma seta indicando o norte, na qual essa rosa dos ventos ela vai representar a posição em que o mapa foi desenhado, em que o mapa foi representado. Uma outra coisinha, um outro elemento comum do mapa que não está escrito aqui, mas mais na frente nós iremos tocar no nome dele, é referente às convenções cartográficas, que é um conjunto de símbolos onde os símbolos eles são padronizados, onde você vai ver todos os mapas aquele determinado símbolo representando uma coisa que é equivalente a todos os outros objetos a serem representados. Por exemplo, o azul, a cor azul vai representar água, água em todo o mapa do Brasil, no mapa do mundo, no mapa da Europa, no mapa da Ásia, enfim. E as linhas vermelhas, por exemplo, elas podem ser redes de transporte, redes de comunicação. Então, tanto no mapa do Brasil, quanto no mapa de Parauapebas, quanto no mapa do mundo, em todos os mapas, porque esses símbolos eles foram padronizados para até mesmo facilitar essa comunicação do mapa conosco. Aqui nós temos outra imagem, certo? Onde irá só exemplificar um pouquinho mais os elementos que vão nortear o mapa, né? Que vão, na verdade, transformar aquela representação em um mapa de verdade, né? Porque para ser um mapa, ele tem que ter esses elementos, ele tem que conter esses elementos cartográficos, certo? Então, nós vamos ter o título, posição geográfica, coordenada geográfica, escala numérica ou gráfica e a legenda, certo? Essas coordenadas geográficas aqui, nós temos uma linha, eu vou só, não quer dizer que passa aqui, mas eu vou só representar. Nós temos uma linha que passa no centro do globo terrestre, que ela é representada pelo 0 graus e recebe o nome de linha do Equador. Essa linha do Equador, ela é um paralelo e divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, todas as linhas em paralelos, elas são chamadas de latitude. Então, as latitudes, elas são chamadas de coordenadas geográficas. As latitudes, elas podem ser norte e sul, tá? Além dessa linha paralela que é traçada no nosso globo terrestre,
que é chamada de linha do Equador, existe outra linha imaginária também, que ela é traçada nesse sentido, chamada de meridiano de Greenwich, ou 0 graus também. Lá no mapa mundi, no mapa do Brasil, e outros, principalmente no mundi, vocês podem estar dando uma olhadazinha e localizando essas duas linhas imaginárias, meridiano de Greenwich e linha do Equador. O meridiano de Greenwich, que é essa linha aqui traçada no nosso globo, divide o nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, a partir do meridiano são traçadas as longitudes. Então, as longitudes elas podem ser leste ou oeste. Que então nós temos aqui as nossas coordenadas geográficas, que são latitude e longitude. Latitude norte e sul, longitude leste e oeste. Aqui do ladinho nós temos alguns símbolos que lembram, retomando as convenções cartográficas. Então nós vamos ter símbolos, os quais eles são padronizados, certo? Onde todos os mapas eles irão trazer esses símbolos que eles representarão a mesma coisa, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, por exemplo, quanto lá na China, que é localizado no continente asiático, enfim. Então, nós teremos as convenções cartográficas, os símbolos padronizados. Vou pegar esse aqui que está mais facilzinho de vocês compreenderem. Um aviãozinho. Normalmente os aviões, a imagem, um desenho de avião, ele será colocado para representar um aeroporto. Todos nós iremos saber que é um aeroporto. Se nós olharmos lá no nosso mapa do Pará, por exemplo, vai ter um avião, vai ser o quê? Um aeroporto. No mapa de São Paulo, se tiver um avião, também é um aeroporto. Então, essas convenções cartográficas, que são os símbolos os quais estarão contidos no mapa, eles são padronizados, certo? Cada símbolo ele representa uma determinada coisa e que será representado em diferentes mapas. Seguindo aqui, nós temos já, quando falamos de orientação, certo? Orientação do mapa. É claro que a Rosa dos Ventos, vocês já sabem que muitos anos atrás, um tempinho atrás, os navegadores, por exemplo, até mesmo as nossas primeiras populações indígenas, né, os nossos ancestrais, eles olhavam, observavam o céu e através dos astros eles se orientavam, se localizavam, até mesmo eles diziam que horas eram, se já era tempo de colheita, se já era tempo para plantio. Nesse período você não pode cortar o cabelo, por exemplo, nesse período você não pode navegar porque as águas estão muito agitadas, enfim. Então a vida ela era voltada e espelhada de acordo com a observação dos astros, certo? Então, observando o Sol e a Lua, constatou-se que esses astros, né, vamos pegar o Sol ele nascia de um lado e se punha de um outro, certo? Então, através da observação do Sol, criou-se a Rosa dos Ventos, está aqui a nossa Rosa dos Ventos. Do lado que o Sol nasce, lado leste, do lado que ele se põe, lado oeste. Então, essas imagens aqui da Rosa dos Ventos, ela sempre aparece, é de praxe aparecer nos mapas, porque a partir dela nós podemos nos orientar, né? Pegar um ponto de partida e saber quem está ao norte, quem está ao sul, quem está ao leste, quem está ao oeste, de cada ponto escolhido por nós. Norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste são os pontos colaterais da Rosa dos Ventos. E
nós sabemos que o nosso planeta, né, claro, para a forma do nosso planeta, tivemos várias, vamos se dizer, tivemos várias propostas, né, imaginações. Muitos diziam que era que o nosso planeta, se você começasse a andar, você chegava em um precipício, né? Muitas pessoas diziam, até hoje dizem também, que o nosso planeta ele tinha uma forma plana, outros diziam que uma forma esférica achatada nos polos, enfim. Atualmente nós ficamos com uma representação quase esférica, né? Que é um geóide, onde existem deformações no nosso planeta, tá? Então, e claro, até mesmo uma esfera, ela é bem complicada de se representar, de se projetar para melhor estudo, nós podemos dizer. Então, para projetar, para nós termos uma melhor informação, conhecimento a respeito de determinada localidade, né, houve a necessidade de criar projeções para o nosso planeta, certo? Então, as projeções cartográficas, elas serão técnicas utilizadas para criar mapas, então, principalmente para projetar o nosso planeta ou um espaço menor do nosso planeta, certo? Então, essas projeções, elas são formas geométricas lá da matemática, tá? Nós vamos ter um cilindro, né? Um cone e vamos dizer, um círculo, certo? Então, são essas três formas geométricas as quais serão utilizadas para a projeção de diferentes espaços mundiais, certo? Então, nós vamos ter a projeção cilíndrica, certo? Onde nós iremos envolver o nosso planeta em um cilindro depois de recortado, vira, né, se torna, vamos dizer, uma área mais plana, que é uma área retangular, tá? Esses mapas que eles são projetados nessa projeção cilíndrica, nós podemos ter mais visibilidade do todo. Por exemplo, nós vamos ter imagem projetada do mapa mundi aqui, do mundo todo, vamos se dizer. Claro que teremos várias formas de representar esse espaço nessa forma, né? Nessa projeção. Então, voltando lá do início, quando nós falamos a respeito de que para cada uma pessoa que vai criar, desenhar o mapa, ele tem a sua visão. Então, cada pessoa que irá usar essa projeção, ele vai usar de uma maneira, ele vai colocar a sua visão, o seu modo de ver aquele espaço, tá? Nós vamos ter aqui o cone, tá? Vamos envolver o nosso planeta em um cone, envolvemos, abrimos e temos essa imagem aqui. Essa imagem parece uma imagem de ultrassom, ou até mesmo aquele chapéuzinho de aniversário. Se vocês quiserem fazer na prática, né, abrem um chapéuzinho de aniversário e fica dessa forma. Então, esse cone aqui, essa forma, né, geométrica, ou essa projeção cônica, ela será utilizada para a representação vamos dizer, de pedaços menores, certo? Onde? Aqui nós tivemos um planeta inteiro, aqui nessa representação nós vamos pegar partes. Vamos colocar o nosso país, por exemplo. Nosso país, ele é representado nessa forma aqui. Aqui, a forma ao qual o mapa do nosso país, ele é representado na forma cônica.
forma cônica. Então, aqui nós iremos representar espaços menores. Já na plana ou azimutal, tá? Principalmente estaremos representando os polos, certo? O polo ele será o centro, tá? Tiramos um recorte aqui, outro recorte aqui embaixo, tivemos essa situação. Lembrando que essa projeção ela irá conservar a distância, certo? Aqui ela vai conservar a área, né, vamos se dizer, aqui vai distorcer as formas, aqui vai conservar a distância, tá? Então, nós vamos ter, quem tiver curiosidade, né, o símbolo da ONU, ela é projetada nessa projeção plana ou azimutal, então, onde vai ficar todo deformado, os continentes aqui irão aparecer deformados, mas a distância entre cada ponto será mantida. A exemplo de uma projeção cilíndrica, nós temos aqui a projeção de Mercator, tá? Onde quanto mais afastada da linha do Equador, tá? A imagem, né, a parte do continente ele vai tendo uma forma distorcida, ele vai ficando maior. Por exemplo, essa parte aqui que é a Groenlândia é pequena, certo? Aqui está maior que a Oceania praticamente. Então, à medida que vai se afastando, é claro que o mercado ele vai dar aquela visão eurocêntrica, certo? Onde o norte, ele essa parte norte aqui, principalmente a Europa, é o centro de tudo. É uma projeção cilíndrica, onde as formas, né, vamos dizer, a área, ela vai se distorcendo, na verdade. E aqui nós temos outra imagem, observe, que é uma projeção também cilíndrica, né, de Gall-Peters. Só nós temos que vai ter uma distorção aqui nesse sentido. Observe que a África ela deu uma crescida muito, cresceu, né? Todos os lugares eles deram uma esticadazinha. Aqui a Groenlândia já está um tamanho até compatível com o real, assim nós podemos dizer. Tá? Antes de nós, essa aqui é uma representação afilática, né, uma projeção onde não possui nenhuma propriedade. Por quê? De acordo com a propriedade, nós temos aqui as projeções, elas são equivalentes, conforme, equidistante. As conformes, né, as projeções conformidade, ela mantém a forma e distorce a área. Então, a forma vai ser mantida e a área ela vai ser distorcida. Ela pode aparecer de um tamanho maior, um tamanho menor do que a realidade. Nós vamos ter aqui a equivalente, né, equivalência, que mantém a área, mas distorce o ângulo. E nós vamos ter a equidistante, né, equidistância, mantém o comprimento. As equidistantes, elas são a forma, tá? Então, nós vamos ter equidistância conforme, equivalência conforme e equidistância. Então, uma vai distorcer o ângulo, a outra a forma, a outra vai manter a distância, certo? Então, essas projeções aqui, que são as projeções afiláticas, elas não vão manter nada, tá? Não vai haver nada, não vai haver... é como se fosse uma projeção livre. Bom, então,
Só dando uma retomada a respeito das coordenadas geográficas para nós visualizarmos melhor, certo? Então, nós temos aqui as coordenadas geográficas, essa linha aqui que representa o 0 graus, vermelho, é a linha do Equador, a qual nós falamos. E essa linha em verde, 0 graus, é o meridiano de Greenwich. Nós já sabemos que da linha do Equador para baixo, hemisfério sul. Da linha do Equador para cima, hemisfério norte. Lembrando que aqui no cantinho nós temos a rosa dos ventos, que é o nosso norteamento, certo? A nossa direção. Meridiano de Greenwich para esse lado, hemisfério leste. Meridiano de Greenwich para cá, hemisfério oeste, certo? Lembrando que essas linhas imaginárias, a partir delas são traçadas as coordenadas geográficas. Ok, qualquer coisa, perguntem. Até mais.